TV Amarni, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Ser juiz não é missão fácil. No Brasil, são 106 milhões de processos em tramitação num sistema complexo de recursos intermináveis. No Rio Grande do Norte, foram julgados somente no ano passado 287 mil processos. Em 2013, o custo de cada processo representou R$ 2.613 para a Justiça. Em 2014, houve uma diminuição para R$ 1.502 por processo. O juiz trabalha em equipe e também sozinho. Ele tem metas a cumprir e contas a prestar à sociedade. Ele atua ainda como gestor de processos, pessoas, recursos e tempo. Cada juiz tem o compromisso com os ideais de uma justiça eficiente e democrática. Somos juízes, somos cidadãos. Queremos uma justiça ética, correta e digna para todos. Amarni, Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Olá, a TV Amarni está no ar. Direito do consumidor. Quais os cuidados e orientações que devemos ter na hora de comprar um produto ou serviço? Garantias, prazos de validade, informações corretas. A gente vai falar sobre esse assunto na TV Amarni de hoje. A nossa convidada é a juíza Rádia Rayane Holanda de Alencar. Olá, doutora Rayane, prazer tê-la aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, eu que agradeço o convite e uma honra estar aqui. Vamos começar falando, doutora Rayane, justamente como é que estão as relações do consumidor, principalmente depois da criação da Lei de Defesa do Consumidor. Olha, eu considero o Código de Defesa do Consumidor como uma das principais normas do direito moderno, né? Porque hoje a relação de consumo, ela permeia todos os momentos do cidadão, né? Então, o próprio cidadão que está aí nos assistindo agora, ele, mesmo sentado lá no sofá dele, ele tem uma série de contratos de consumo nesse exato momento que estão em vigor, né? Então, ele tem a água, a luz, o telefone, ele tem, às vezes, o contrato da TV por assinatura, não é? Ele tem a internet. Então, você consome hoje até dormindo, né? E é diante dessa percepção que o legislador percebeu a necessidade de ter uma codificação que protegesse o consumidor dentro desse ambiente, que pode se tornar um ambiente muito hostil ao cidadão, ou seja, o cidadão pode vivenciar um inferno diante dessa perspectiva de que ele precisa consumir o tempo inteiro, né? E esse consumo nem sempre ele está enquadrado dentro de normas adequadas. Então, para isso vem o Código de Defesa do Consumidor, para resguardar o consumidor que está potencialmente em uma situação de inferioridade, de dificuldade, né, de hipossuficiência, que é o termo técnico que a gente utiliza na lei. E quais são os cuidados, as orientações que o consumidor deve ter antes de comprar um produto ou utilizar um serviço para que justamente ele não tenha problemas no futuro? Olha, o principal direito do consumidor, que eu considero a maior arma que o consumidor pode ter dentro desse ambiente, nem sempre um ambiente amigável, é o direito à informação. E esse direito ele é tão importante que dele derivam muitos outros direitos. Por exemplo, tudo que o fornecedor, ou fabricante, ou comerciante falar, disser, ainda que seja na publicidade, ela vincula o fabricante. Desse direito que vem, derivado do direito da informação, é que vem, por exemplo, se nós tivermos uma informação contraditória. Então, nós temos uma informação de preço, por exemplo, numa etiqueta e uma no cartaz. O que é que vai valer? Vai valer o que for mais favorável ao consumidor. O menor preço. Ou vai valer o menor preço. Então, é justamente isso tudo direcionado e é derivado desse direito de informação, que dá também o direito de que o fornecedor, o fabricante ou o consumidor está vinculado àquilo que ele promete. Ou seja, aquilo que ele se compromete, ele obrigatoriamente ele tem que cumprir. E quais são as principais demandas lá no 5º Juizado Cível, justamente com relação ao direito do consumidor? Olha, as demandas de consumo são as mais variadas e fartas possíveis, né? Nós temos demandas bastante comuns, e aí é uma questão muito oportuna de ser esclarecida, atendente, por exemplo, à garantia de produtos. Esse é um bem comum. Então, você tem ali aquela garantia contratual de 90 dias para os bens que não são duráveis ou os serviços, e
e 1 ano para os bens que são duráveis, né? Então, dentro desse momento, o que é que acontece? O consumidor tem o direito de ter o produto em perfeito estado de funcionamento ou o serviço em perfeita condição de atuação. Quando isso não ocorre, surge aí um direito para o fornecedor de consertar o produto no prazo de 30 dias. E com relação à propaganda enganosa, doutora Rayane, é muito comum esse tipo de caso? Olha, a propaganda é um limite bem tênue, é um limite não tão fácil de ser traçado. Então, por exemplo, se eu tenho uma propaganda que diz esse é o melhor produto do mundo, isso a gente não considera uma propaganda enganosa. Ninguém elegeu aquele produto como o melhor do mundo, não houve uma eleição, não houve... É realmente o que a gente chama gabolice, é a gabolice do Agora, se, por outro lado, é veiculado uma oferta ao consumidor de um preço, ou de uma determinada condição, ou de que comprando aquele produto você ganha uma determinada coisa, isso tem que ser rigorosamente respeitado, justamente em função desse princípio que o fornecedor está vinculado à sua oferta. Então, ele deixa de ser propaganda e passa a ser realmente uma oferta. Qualquer consumidor pode se dirigir ao PROCON ou ao juizado especial para reclamar de uma determinada propaganda, se entender que ela está extrapolando os limites da boa-fé, né? E ela está sendo realmente praticada de má-fé. E o consumidor tem direito ao arrependimento, por exemplo, se ele não gostou do produto, o produto não atendeu às suas expectativas. Como é que ele deve proceder? Esse direito ele não existe na lei. Ele é um direito que ele não, se você comprou presencialmente, ou seja, comprou na loja, ele não vai existir na lei. Porém, se a loja tem o hábito, tem o costume de efetuar trocas e informa isso no momento da venda, isso vincula o comerciante. Então, se você compra numa determinada loja, olha, o senhor tem 30 dias para troca. Mesmo aquele serviço não estando, aquela garantia não estando prevista na lei, o fornecedor, o comerciante, ele é obrigado a cumprir com aquilo que ele se comprometeu com o consumidor. Existe um direito de arrependimento, que é o direito de arrependimento feito nas compras à distância. Então, por exemplo, você compra pela internet, ou você compra esses anúncios de televisão, né, que você só observa, ou seja, aquele tipo de compra em que você não manuseia o produto, você não observa o produto, você não vê, você comprou à distância, ele vai ser entregue pelo correio na sua residência. Nesses casos, recebido o produto, você tem 7 dias para se arrepender, porque aí a lei resguardou, já que você comprou alguma coisa ou adquiriu alguma coisa que você não teve chance de manusear, de analisar. E aí esse direito de 7 dias após o recebimento, ele realmente está resguardado na lei. E ele, no caso, ele devolve? Ele devolve. Diz que não quer e é para ser ressarcido? É para ser ressarcido, inclusive as taxas, tanto de entrega como de devolução. Ou seja, esse direito de 7 dias, de arrependimento após 7 dias, ele não pode existir nenhum tipo de cobrança, de nenhum valor relacionado ao consumidor. Ele não pode ter sequer o prejuízo do reenvio. Isso também tem que correr por conta do fornecedor. E o dano moral existe? O dano moral é a grande vedete, né, do mundo jurídico atual. Ele permeia hoje praticamente toda demanda de consumo, ela é aliada ao dano moral. O dano moral ele tem que ser realmente um evento, uma situação em que gerou uma humilhação, um constrangimento ou uma perturbação psíquica profunda do consumidor. Ele não é para qualquer situação banalizada. Por exemplo, que situação? Por exemplo, é muito comum o consumidor, olha, minha televisão quebrou, então eu vou pedir dano moral. Não. Isso nós consideramos, a justiça considera, mero aborrecimento. É o aborrecimento do dia a dia, nós não estamos negando que o consumidor se aborreceu. Obviamente, dentro de um ambiente humano, ele se aborreceu. Mas o dano moral, ele tem que ser uma coisa superior, que fere realmente a dignidade do consumidor. Só para a gente finalizar, a última orientação para quem está em casa, se tiver algum problema para dar uma entrada no 5º Juizado Civil, qual é o procedimento? Todos os juizados estão unificados no seu setor de ajuizamento.
Então, você se dirige até o juizado especial. No caso aqui, se for a Natal, é o complexo judiciário. A Zona Norte tem as suas unidades próprias de juizado especial. E todas as cidades que são sede de comarca, ou seja, que tem um fórum, tem também o seu juizado especial. Lá, o consumidor, nessas demandas até 20 salários mínimos, ou seja, se ele estiver cobrando um valor até 20 salários mínimos, ele vai ser atendido por um funcionário da Justiça. Esse atendimento vai ser gratuito, não vai ser cobrado nada, e ele lá vai narrar o que aconteceu com ele, e aquilo ali vai se transformar num processo. E aquele processo será apreciado, apreciando-se o que o consumidor alega que sofreu de dano. Ok, muito obrigada, doutora Rayane, pela sua participação aqui na TV Amarne. Eu que agradeço a oportunidade. A gente vai ficando por aqui, mas você já sabe que pode participar do nosso programa. Envie sugestões ou críticas pelo nosso e-mail amarne@amarne.com.br. Até o próximo programa. Ser juiz não é missão fácil. No Brasil, são 106 milhões de processos em tramitação num sistema complexo de recursos intermináveis. No Rio Grande do Norte, foram julgados somente no ano passado 287 mil processos. Em 2013, o custo de cada processo representou R$ 2.613 para a Justiça. Em 2014, houve uma diminuição para R$ 1.502 por processo. O juiz trabalha em equipe e também sozinho. Ele tem metas a cumprir e contas a prestar à sociedade. Ele atua ainda como gestor de processos, pessoas, recursos e tempo. Cada juiz tem o compromisso com os ideais de uma justiça eficiente e democrática. Somos juízes, somos cidadãos. Queremos uma justiça ética, correta e digna para todos. Amarne, Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.